Bom dia, pessoal. Você, Léo. Bom dia, pessoal. Estamos para mais uma aulinha do nosso Criador, conhecendo Ele. Então, eu e a turminha estamos aqui, da vovó Dorinha, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para aprender mais e mais. Então, você que gosta, vem com nós, vem. Vamos aprender mais? Vem? É isso aí, pessoal. Aqui nós vamos aprender, né, sobre o jovem José. Quem é José, mamãe? Bem, Jamelão, José é o filho de Jacó. Ah, mamãe, um dos 12? É. Vamos lá aprender? E para vocês poderem entender que na família nós temos que ser unidos. Nós temos que amar. E amar é respeitar a vontade de cada um, os sonhos, os desejos de cada um, né? Ó, o Léo gosta de uma coisa, né? Comparando. O Léo gosta de jiló. A mamãe não gosta, não. É comparação, filho. Ah, entendi. O Léo gosta de jiló. O Rui Fai não gosta, mãe. Ai, o Léo é um bobão. O Léo é isso, o Léo é aquilo. Aí já vem a intriga, desunião. Então, se o Léo gosta de jiló, mesmo que o Rui não goste, o Rui tem que respeitar a vontade dele. É ele, é o jeito dele. Né? Agora, se o Rui gosta de quiabo, o Léo não gosta. Mas o Léo não julga, ele não condena. Vocês estão entendendo o que a mamãe está explicando? Sim, mamãe. Então tá bom. Vamos lá. Gênesis 37, 39, 41. José era um dos filhos de Jacó. E Jacó o amava muito. Jacó amava muito ele. Ele fez um casaco com cores bonitas para esse seu filho querido. Mas os 10 irmãos mais velhos de José ficaram com ciúmes e exclamaram: nosso pai ama José mais que a nós. Então José sonhou que um dia seus irmãos se curvariam diante dele. Quando ele contou seu sonho para os irmãos, eles odiaram José ainda mais. Você já tinha ódio de José. Mas por que eles odiavam, mamãe? Bem, filho, eu acho que um pai e uma mãe, quando ama um filho, pode vir 3, 4, 5. Ele tem que amar da mesma maneira. Só que Jacó aqui, ele errou numa parte. Porque ele dava as melhores coisas para José e para os outros não. Ele fazia, que nem ele fez, né? Para José um casaco bonito, todo colorido. E os irmãos não ganharam nada. Então, cada vez que Jacó paparicava, né, José, os irmãos, cada vez mais o coração se fechava e cingia de ódio, raiva, ira. Isso é ódio, mãe? É. A ponto de desejar até a morte. Se o ódio multiplicar, a pessoa deseja até que o outro morra. Agora me diz uma coisa, criança. Se eu pegasse a bananinha, porque você sabe que a bananinha, ela tem uma perna mecânica, né? Sim, mamãe. A bananinha, ela precisa mais de cuidado do que de vocês. Estou certo ou estou errado? Tá certa, mamãe. Porque sempre tem que ficar vendo como que tá a perninha dela e tudo. Às vezes, conforme ela fica andando muito, inflama. Então, filho. Mas se eu ficasse só com a bananinha e abandonasse vocês, levava a bananinha para passear, comprava roupa nova para a bananinha, não comprava para vocês, como que você se sentiria? Triste, mãe. Nós ia chorar, porque a senhora estava abandonando a gente. Você entendeu agora? Isso se chama abandono. Jacó, por mais que era um escolhido de Deus, ele não teve sabedoria de cuidar dos filhos por igual. E Deus fala que ele olha para nós igualmente. Então, Jacó tinha que seguir o exemplo de Deus, do Senhor.
Se nós somos filhos do Senhor, do Criador, nós temos que seguir o exemplo dele. Olhar para todos com o mesmo olhar. O olhar de amor. A bananinha precisa muito de mais atenção do que vocês. Mas vocês não veem eu te expressando nenhum de vocês. Quando eu faço roupa para bananinha, eu faço para todos vocês. Todos ganham. Estou mentindo? Não, mamãe. Então isso significa que eu amo todos por igual. Mas Jacó, ele mostrava o amor dele mais para José do que para os outros. E por ele desprezar os outros, o coração dos outros começou a sair o amor de dentro do coração, foi entrando a raiva, a mágoa, a ira, até se transformar em ódio. Eles começaram, fala aqui claramente que eles começaram a odiar José e seus irmãos. Olha a cara de fúria deles para José. Eita, mamãe, que cara feia, pra você ver. A pessoa quando começa a ter ódio, criança, o rosto deles muda, o olhar, até a voz. A voz fica áspera. É uma voz que tá até medo. Entendeu? E o olhar, nem se fala. Mas isso tudo aconteceu por quê? Porque o pai não soube, cuidar dos filhos por igual. Olha, mamãe, vocês pediram para mamãe, a motinha de presente. O que mamãe falou? Que não podia. Quando a mãe pudesse, a mamãe ia comprar. Certo? Sim, mamãe. Então, mamãe, eu nem comprei, eu ganhei. Ganhei 3 motinhas. Uma eu deixei de lado, guardei. E que eu tenho até para a Júlia, A Júlia foi embora e deixou. Aí tinha 2 motinhas. Eu fiz uma para menina e por menino. Não foi assim, criança? Foi, mamãe. Então, a Ameixa andava, depois a Bananinha, depois a Ruth, depois a Leia, depois a Amora. Vocês brigaram? Não, mamãe. Então, eram só 2 motinhas. Já pensou se eu pegasse essas 2 motinhas, aí tava pro Léo e pra Bananinha, e vocês ficavam sem? Eita, mamãe, é mais ou menos isso que Jacó fazia. Entendeu, criança? Sim, mamãe. Então, uma família é o quê? Uma família, ela tem que saber dividir. Tá? Então, vamos lá, continuar. Aqui fala assim, certo dia, eles lançaram José em um poço fundo. Quando alguns homens montados em camelo, a caminho do Egito, passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos homens da caravana de camelo por 20 moedas de prata. Os homens levaram José para o Egito, para que ele trabalhasse lá como escravo sem salário. Eita, mamãe! Eles jogaram José tendo um poço, mas ele ia matar. Um dos irmãos de José que não deixou. Não vamos sujar nossa mão com sangue do nosso irmão, não. Aí o que eles pensaram? Vamos vender ele. Então venderam ele por 20 moedas de prata. Mas venderam para o povo do Egito. Um povo que não servia a Deus, não tinha temor e muito menos amor. Era um povo de coração duro. Aí o que aconteceu com José? Ele foi ser escravo lá no Egito, sem direito a salário nenhum. Trabalhar o tempo todo sem ganhar nada. Eita, mamãe, José sofreu. E ele ficou vivo, mãe? Vamos continuar, criança. Se eu ficar falando, vocês não vão querer ouvir a história. Ai, mãe, é verdade. Então vamos lá. Os irmãos de José tiraram o casaco dele. O casaco que Jacó fez, todo colorido, lembra? Sim, mamãe. Eles tiraram o casaco dele para pingar alguma gota de sangue de bode sobre ele e depois mostraram o casaco sujo de sangue para o pai. Jacó chorou, exclamou: uma besta selvagem comeu meu filho. E ele acreditava no que os filhos falou, Não sabendo ele que que José estava sofrendo no Egito como escravo. Ele creu, Jacó creu que José estava morto.
O Senhor estava com José no Egito. Tudo que José fazia, Deus o ajudava a fazer muito bem. José trabalhou para Potifar, e por causa de José, o Senhor abençoou esse homem para que ele trabalhava, para quem ele trabalhava. Então, através de José, Deus começou a abençoar ali, né? O rei ali do Egito, onde José estava. Deus começou a trabalhar, né? Em função de José, para mostrar que José era especial. Os irmãos abandonou José, mas Deus não abandonou. Então, quando a pessoa é boa, criança, né? Deus não abandona. José não tinha culpa se o pai dele gostava mais dele que dos irmãos. José era uma criança. O erro ali estava no pai, não em José. Mas os irmãos contaram tudo no irmão e José. E aqui fala, mas a esposa de Potifar mentiu para o marido, dizendo que José fizera mal. Por causa disso, Potifar mandou José para a prisão. A mulher de Potifar mentiu, falando que José tinha feito mal, que José não era de confiança, né? Por marido dela não confiar nele. E Potifar acreditou. E o castigo para não matar ele, pôs ele na prisão. E ali esqueceu de José. O Senhor estava com José na prisão. O guarda da prisão escolheu José para que cuidasse dos outros prisioneiros. Mesmo ele estando na prisão, encontrou alguém que valorizou ele, porque sabia que ele tinha capacidade para aquilo. E Deus ajudou a fazer um bom trabalho. Às vezes os outros prisioneiros tinham sonhos e não sabia como interpretar esses sonhos. José contou-lhe esta verdade. Deus sabe o que os sonhos de vocês quer dizer. E ele contava para ele qual o significado dos sonhos que ele tinha. O rei do Egito era chamado de Faraó. Certa noite, o faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vagas gordas, 7 vagas muito magras. Ele não sabia o significado deste sonho. Então alguém falou sobre José para Faraó. Foi naquele momento que Faraó lembrou de José, né? Assim Faraó contou a José seu sonho e declarou: ninguém sabe o que quer dizer. José respondeu: Deus sabe. As 7 vagas gordas são 7 anos bons, em que haverá fartura de comida. As 7 vagas magras são 7 anos ruins, em que não haverá comida suficiente. Deus fez com que José entendesse, né? Eita, mas a gente só concorda é coisa boa? Filha, aqui nessa palavra foi animal que ele sonhou, né? E sonhou com os animais magros. Então, os animais gordos significam anos, 7 anos de coisas boas, prosperidade, saúde, fartura. E os 7 anos ruins era fome, era peste, era morte. Eita, mãe, entendi. Depois José disse a Faraó: você deve escolher alguém sábio para que ele ajude todo mundo a guardar alimento durante os 7 anos bons. Assim todos terão alguma coisa para comer nos 7 anos ruins. Por que os 7 anos ruins? Por que guardar comida, mamãe? Porque os 7 anos ruins, criança, nada ia nascer. Nada ia nascer, né? Ia ser assim, um deserto completo. Para a humanidade ia faltar alimento e tudo. A terra ia parar, né? De germinar, de dar fruto. A árvore, pode dizer assim, ia secar, né? Os animais não iam ter multiplicação. Então, José deu um conselho para Faraó: encontrar uma pessoa sábia para fazer um depósito muito, muito, muito grandão para caber alimento para 7 anos. Não era só para Faraó, era para o povo que ali ele comandava. Ele era o rei, ele reinava ali. Eita, mãe, então deve ter sido um lugar bem grandão. Creio que sim, crianças.
Aí fala assim, ó. O faraó escolheu quem? José, para desempenhar essa tarefa. Eita, mãe, então ele foi honrado? Foi, criança. Olha, ele foi honrado. Ele ficou ali. Olha o que aconteceu. Porque Deus disse a José o que fazer. Agora José não era mais escravo. Ele era o sábio ajudante do faraó. Ele usava o anel do faraó e dirigia uma grande carruagem. Então o faraó tem um anel para ele e uma carruagem. Abaixo de faraó, quem ficou? José, mamãe? Sim. José era acima de qualquer um ali. Ele só era abaixo de faraó. Então tudo que José falava, o faraó assinava embaixo. Vocês entenderam o que é? Entendi, mamãe. Então tá bom. Vamos você, Ruth. O que você entendeu aqui nessa história? Ah, mãe, eu entendi que José, ele não era ruim. E ele ser bom, Deus o abençoou e guardou ele. E honrou ele. Léo? Ah, mãe, eu entendi que o pai e a mãe têm que amar todo mundo, né? Não pode fazer exceção de pessoa. Parabéns. Bananinha? Mãe, foi muito triste o que os irmãos dele fez. Eles se arrependeram, mamãe? Lá na frente a gente vai saber, filha. Mas tem que se arrepender, é irmão. É, filha. Vamos ver lá na frente. Ameixa? Mamãe. O que eu entendi ali, que José sofreu muito sem merecer. Mas ele foi bom, porque ele não condenou os irmãos dele. Ele não falou para Faraó sobre os irmãos nem nada, ficou calado. Romão, vamos dar tchau para as pessoas? Sim, mamãe. Tchau, pessoal, até a próxima aula. Mas, mamãe, o que foi? Lê sobre o louvor, mamãe? É verdade. Obrigado, Romão. Vamos lá, calma aí. Meu louvor a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos ajudar a fazer o que é certo. Mesmo quando coisas ruins aconteceu conosco. Eu louvo o Senhor por ser tão sábio e por conhecer todas as coisas. E aí, irmão? Eita, mamãe. Mas ele conhece mesmo, né? Claro que conhece. Foi ele que criou, gerou, formou tudo. Tudo que tem no céu, na terra, abaixo da terra, tudo foi o Senhor que criou. E aí? Tá bom, mãe. Tchau, pessoal. Beijinho no coração de mim, do meu João e da minha irmã. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.